beleza? Sejam bem-vindos a mais um encontro. Eu sou Bianca Barbosa. E eu sou Juliana Zanquetti. E é um prazer receber vocês aqui no meu, no seu, no nosso Em Frente a Mim! Chega mais vizinha, já pode sentar aqui com a gente, pega um copinho de água, um cafezinho, porque hoje a conversa vai ser maravilhosa, porque nós temos uma convidada maravilhosa. Para você acompanhar todas as nossas conversas, todas as histórias inspiradoras que estão sendo compartilhadas aqui no Em Frente a Mim, siga a gente nos nossos canais, nas redes sociais, @em.frenteamim, @projetoinabalável.mente e se inscreve no nosso canal do YouTube, Em Frente a Mim, porque toda sexta-feira, às 18 horas, o que acontece? Um novo episódio maravilhoso para você! E o que a gente não pode esquecer? Ai, a gente não pode esquecer dos nossos patrocinadores maravilhosos, nossos de agradecer aqueles que acreditaram nesse projeto e aqueles que tornaram possível esse projeto acontecer. Hoje a gente está aqui por conta desse apoio, não é? Então, GB Online, a nossa gratidão, esteve conosco desde o início, acreditou na nossa história, no nosso projeto, né? Quando realmente ainda era um projeto. Grupo Dorani, para nos deixar lindonas assim para vocês. É para ser à vontade? É para ser à vontade, mas a gente também tinha que aparecer bonita para isso. Pois é. Nós somos mulheres reais? Somos mulheres reais, mas também queremos estar elegantes, Elegantes, é isso. Muito obrigada a vocês que acreditaram realmente em nós. Você já pode chegar no nosso cantinho que você já conhece, um cantinho onde você pode ficar livre para ser quem verdadeiramente você é, o seu ser mulher. Então já senta aí na sua sala, vamos fazer esse movimento? Senta na sua sala, tira seu sapato, ó. Pezinho descalço. Pezinho no tapete, no chão, onde for mais confortável e fica aqui com a gente. E hoje vocês vão conhecer uma história, olha, essa é a história de hoje, a história que já tocou no meu coração, a gente já estava aqui conversando um pouquinho. Mas antes eu quero trazer o nosso tema, antes de apresentar a nossa convidada. É verdade, porque senão a gente acaba... depois a gente começa a conversar e não fala nem... No meio do programa a gente, gente, então, o tema da conversa hoje, nosso tema hoje é... Lembrando que a gente está sempre falando sobre ser mulher, né? A sua ideia do ser mulher, a sua percepção do ser mulher. A essência desse ser mulher, a particularidade de cada uma de nós. Somos mulheres à nossa forma, porque nós somos seres individuais, né? Independente de sermos mulheres, somos cada uma à sua forma. Por isso que aqui é um lugar de conexão. Mulheres diferentes, mulheres reais, mulheres que pensam diferentes, que tiveram histórias diferentes, mas que se conectam. Em algum momento. Em algum momento. E hoje o nosso tema é... Vou cortar suas asinhas. Você já ouviu isso? A nossa convidada de hoje já ouviu muito. Muito. E tentar cortar essa asinha foi muito cedo, mas ela tá aqui, ó. As asas não é asinha, não são asas. O bacana, vocês fiquem aqui com a gente, é que essas asinhas tentaram ser cortadas logo muito cedo. Então seja bem-vinda, Kátia! É um prazer receber você aqui na nossa sala. O prazer é todo meu, obrigada pelo convite. E vamos ao que importa, né? Vamos conversar. Tentaram cortar as asinhas, mas não conseguiram. Não cortar. Glória a Deus, livre, Kátia, né, aqui Kátia? livre com a gente. Livre. Eu já tava avisando Eu aqui pra tô olhando, Kátia. não sei se você percebeu. Eu falei aqui, apresentei, eu olhei pra você, já olhei assim, ela vai esquecer. Ela Não vai vou, esquecer. eu já até avisei Hoje a nós Kátia, vamos falei, sair olha, desse Kátia, momento. com todo respeito, eu sei que a gente vai entrar no momento que eu sei que você vai se emocionar, que é Esse é o lugar, entendeu? É um lugar que você se emociona, existem histórias reais. Eu estava conversando com a Kátia aqui, conhecendo um pouco mais a história dela, mas vocês já conhecem, vocês aí de casa já sabem que tem um momento que vocês vão rir também. Por quê? Porque tem um espírito da quinta série que habita em todas nós. Esse espírito da quinta série, ele às vezes a gente quer que ele morra, mas né? Ele faz bem, ele faz nos permite bem. um riso solto. Então eu já contei pra Kátia. Ela não tá sendo pega de surpresa. Eu já contei pra ela que nós temos um momento. Qual que é o momento? O momento do desafio. Desafio do ridículo. E já tem até os papeizinhos. Eu gosto de sempre repetir o porquê, Kátia. Por que é desafio do ridículo? Você já ouviu dizer assim? Que para nós vivermos coisas extraordinárias na nossa vida, a gente precisa perder o medo do ridículo? Então, depois que a gente perde o medo do ridículo, nós vivemos... porque assim, pensa nervosa. Comigo. Eu sempre fico um pouco nervosa nessa hora. Mas isso é verdade, né? Fica nervosa, tão nervosa que vem de casa com os ridículos preparados. Eu em casa, nem tinha um pensando no ridículo e ela preparando o ridículo.
E eu preciso me concentrar. Tá faltando tempo para eu preparar meus ridículos. Ainda bem. Entendeu? Que bom. Esse processo tá me faltando, mas deixa pra mim. E olha o que é gostoso, que todo dia que a gente encara junto esse ridículo. Eu e Juliana, olha, depois do Em Frente a Mim, que venha só coisas extraordinárias. Eu acho que a gente já passou nossa fase. Que a gente já encarou muitos ridículos. Então, você não vai encarar um ridículo sozinha, nós vamos encarar juntos. Você aí de casa, tá desafiado também a Qualquer encarar coisa, esse ridículo. se quiserem seguir o que a gente vai fazer aqui, a gente fique à vontade, é isso. Eu vou passar para a Bia o papel dela é escolher o ridículo. É assim, ó, eu ia explicar. Todas nós vamos escrever, aí Uma vamos opção. dobrar. Pra ser justo, pra não dizer assim que nem alguém diz de vez em quando, só sai o papel da Bianca. Só saiu o papel da Bianca, de repente começou tá. a sair o meu. Aham. A gente chama quem a Fica Su, junto que é a ali, nossa tá produtora maravilhosa, Suelen Perugina, por Produções. Ela vem, pega um papelzinho. Porque aí foi imparcial, não tem como ninguém reclamar. Todo mundo teve chance, entendeu? Eu tô pensando. Será? Eu já sei. Hoje eu pensei. Ai, a Bia tá vendo? Eu não pensei em nada, eu fui pega de surpresa. Mas a Kátia já contou um pouquinho. A gente sabe que tem uma criança, Kátia, aí dentro, bem peralta, tá? Teve uma outra convidada nossa que a gente quase assustou, né? Que bom que ainda não bem que não saiu. saiu dela. Teve esse momento, teve. Ai, será? Ai. Se fosse uma coisa para ter trazido pronto de casa, eu já tinha aprontado, gente. Ainda bem que a gente não deu essa chance, né? A Kátia pensou. Às vezes, se algum de outros episódios não foram usados, eu repito aqui, entendeu? Os episódios que a gente gravou, aí Eu já não nem tirou, lembro. saiu sim. Olha como É para dobrar? Eu É, lembro. olha como é, eu nem lembro o que eu coloquei. Eu lembro Eu tudo. só tô prometendo pra vocês que Juliana ainda vai virar o olho dela. Antes, eu não quero virar o olho assim, Kátia. Ela disse que é nojento. Pegar assim, ó, virar assim, A Kátia não. tá com cara de criança arteira. Olha lá, ó. Eu, hein? Medo. Ela não vê as dobraduras, vai. É o da Kátia, o pequeno? É o da Juliana? Não. Ah, e é o meu. Eu adoro. Ah, mas o meu não. A o meu foi muito. gente tem um problema. Lê aqui qual que é o desafio. A gente tem um problema sobre isso. Então, eu coloquei falar na língua do P. Uma frase, pode ser uma frase curta. E vocês vão descobrir que a gente brinca disso na vida real. E o que nós descobrimos? Que a minha língua do P que eu aprendi criança é diferente da língua do P dela. É verdade. Você lembra? A gente já falou sobre isso. Kátia, Você que é mais conhece a língua do P? Você é das minhas épocas. Você conhece a língua do P? Não, mas eu aprendo, pode falar. Você vai falou na língua do P? Você vai ter que ensinar, porque eu aprendi a língua do P diferente. Porque eu falo... Como você brincava de a língua do P? Minha mãe falava comigo, eu falava, você põe o P na frente da sílaba. E a gente colocava Então, por o exemplo, P e a vogal Ai, da peguei no sílaba, entendeu? Então, por exemplo, meu nome, Peju, Peli, Peã, Pená. Ok? Como, aprendi. Suelen? Não eu é? aprendi no livrinho da Cargill, que a gente tinha os livrinhos da Cargill, que lembra que tinha as historinhas? Sim. E aí era diferente, você colocava o P com a vogal. Então, tipo, socorro, sopô, popô, ropô. Gente, como é que a pessoa vai conseguir? Não dá, impossível, né, Suelen? Mas tudo bem, ela vai passar esse ridículo, que é isso que ela sabe. Eu vou falar a minha no minha linguinha Eu já do P. falei. Não, é uma frasezinha. Misericórdia, eu não P. sei, eu só aprendi no livro do Cargill, socorro. Pelo menos o nome e o sobrenome. Vamos então. aprender suas regras, porque a Kátia também não Ó, sabe. eu vai. vou falar, vamos ver se vocês Uma conseguem frase, entender. gente. Uma frasezinha. P, eu, P, an, P, mo, P, o, P, pro, P, gran, P, ma, P, em, P, frem, Minha P, filha, essa T, é uma frase. P, a, P, mim. Fez uma redação, eu pensei numa frasezinha só, Kátia. Eu amo em frente a mim. Botei o P em todas as frentes. O à frente das Eu vou sílabas. fazer do jeito dela, porque o jeito do livro da Cargill é mais difícil. Fala, Ai, Bianca gente. Barbosa. Calma, deixa eu falar minha frase, que quero falar uma frase. Mas você... Tá bom, vai. É o P antes da... Sílaba. Da Tipo, sílaba. P eu? Seria isso? P eu, Porque é P a, monossílaba. P mo, P vô, P6. Ah! Ela sabia. Certeza
certeza que sabia, tá Pessoal me enganando. Mentira, não sei. Tá me O pessoal enganando. do programa... Ninguém tá entendendo, é isso, Kátia? Eu tô tentando entender. Como é que você falou aí, Bianca? Eu amo vocês. Eu amo vocês. Ela falou pro Ah. pessoal de casa. Eu falei que eu amo o programa Em Frente a Mim. Olha, eu falei bastante, hein? Eu é só Sou uma frase. ótima, É só uma gente. frase, Kátia. Então vamos lá. PE, PU, PA, PM, PO, PV, PO, PC, PE, PS. PT, PA, PM. Eu perdi aí. Eu também. Não, perdi não. PM, PB, PE e PM. Eu amo vocês também. Ah, não, gente. Ainda bem Palmas que ela pra sabe nós. que ela tava falando que eu já não tava. Eu também tava assim, ó. Eu tenho. Sueli, a produção coloca pra nós umas bolinhas aqui na cabeça. Ah, aquele assim. Não, é igual a Juliana. Ela começou a falar aqui, eu falei, gente, o que ela tá falando? Meu Deus, era só uma... Eu também olhei assim. O que ela tá falando? Ué, gente. Da próxima vez, a gente Eu só faz acho- assim, ó. PA, PC, PK, PLA. Eu amo muito vocês. Gente. Pra não ficar igual a frase, eu ninguém entendeu eu, nada, eu amo Pelu, vocês. pelá, vi, também. pedá, petu. Eu adorei estar aqui. Kátia, você viu que nós somos muito difíceis. Quinta série C. Hoje Tá a vendo quinta o que série. nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um P, tipo, na frente de qualquer Mas coisa. é interessante que começa quebrando o gelo, né? Ai, você Só gostou? na brincadeira. Só que Ela a gente ficou tão leva séria. muito sério. A quinta série C. A gente exagera às que vezes. Ai, Então, gente, chega. parabéns! Parabéns Agora pra nós. Vamos viver coisas extraordinárias. Agora sim, o Em Frente a Mim começou. E eu já quero te apresentar mais alguém que faz parte do Em Frente a Mim. Ó, Em frente a mim. o que nós temos? O que nós Um temos? espelho. Um espelho mágico. Você já ouviu falar de espelho mágico? Já. O que você lembra sobre espelhos mágicos? Ah, o espelho mágico lembra daquele. De um filme que tinha espelho, Espelho meu. meu. Existe alguém mais bela do que eu? A gente fazia isso. Vocês lembram do telefone? Ninguém fez isso? Ninguém fez isso, ninguém... Ai, gente, eu sei que é errado, mas ninguém passou trote no orelhão? Ah, sim. Ah, já. Que daí fazia tu. Trote no A orelhão. resposta. Espelho, espelho meu. É, tudo. Você não lembra Cara, disso? Quarta série A. Bianca Barbosa, Eu apresenta. falei pra ela que a minha quinta série era a quinta série F, que era bem fundão. Mesmo, era Não, ela tá antes, ela tá na quarta ainda. Hoje nós temos a quarta série A, né? O trote Existe do... uma criança muito feliz dentro de cada um de Com nós. certeza. Eu particularmente, eu brinco assim, aqui, esse momento de brincadeira, mas eu levo isso pra minha vida de verdade. Eu, com os meus filhos, eu faço questão de deixar a minha criança ser feliz. Porque você estava conversando isso quando a gente chegou, e é real. A vida adulta, ela é séria. A vida em si, ela tem seus percalços. Poxa, se a gente puder deixar mais leve um pouquinho... Por que né? não, Por né? que não? Eu E aí nós gosto temos um também. espelho mágico. Ele não é esse mood de brincar, não. Esse aqui é um Ele é pouquinho sério. mais Ele vai mais sério. Como é que E é? tem um detalhe. Porque na Branca de Neve, que é esse conto, né, que tem o espelho, é a bruxa, a madraça, que pergunta pro espelho, né? Espelho, espelho meu. E ele responde. Aqui é o contrário. Ele pergunta e a gente responde. Então, se prepare. Prepare o seu coração. Eu tenho que responder pro espelho. Então. É, se o seu espelho falasse, né? Se o seu É. espelho perguntasse, ele vai te perguntar algumas E algumas coisas. coisas. E aí você vai contando a sua história pra gente conforme ele vai te perguntando. E a primeira pergunta do espelho, a gente só... Ele pergunta, a gente fala aqui com a nossa voz, tá? Tá. Aí, quem sabe do que a gente tem umas tecnologias que vai ter um espelho que aperta um botãozinho, ele vai Você Isso, perguntar. vai a falar. boquinha dele saindo dali. Por enquanto, é nós Por mesmo. enquanto a gente fala, você finge que é o espelho que tá Você finge que é o espelho e tá tudo certo. Aí eu vou pedir pra você olhar pra esse espelho, Tá. encarar esse espelho, olhar no seu espelho. Vamos lá. E a primeira pergunta desse espelho, que é a pergunta que a gente começa essa conversa, é: Kátia, e você? Quem é? Eu sou Aí olha no espelho, você responde pro espelho agora. Olha, lendo que você... Pensa e depois você fala Eu pra sou a gente. Kátia. Eu me considero uma mulher guerreira, valente, determinada, que aceito desafios e cada desafio para mim é uma escada que eu subo.
Muito bem. Tá vendo? Temos essas convidadas Eu também. queria agora, a gente tem as decorações e a gente vai utilizando aqui na nossa conversa, né? Uhum. Olhando para tudo que a gente tem aqui disponível nesse cenário. Tem aqui algumas coisas também, tem algumas coisas aqui. Essa frase que você falou, essa visão que você tem de você, de quem é você, a Kátia, qual objeto desse que você acha que mais te representa? E esses aqui também, se você quiser olhar. Eu Você gostei pode dessa mensagem. A própria almofada. A própria Ó, almofada. legal. E Mostra aqui realmente, pra ela pessoal chegou de no casa, ó. estúdio e Foi ela o que ela falou. falou. Seja você, por você, para você. Legal. Gostei e por dessa quê? mensagem. O que ela Porque disse? eu tenho que falar com o espelho? Não, Agora pode falar com a gente. Ele vai fazer outras perguntas. Porque, Bianca e Ju, eu penso da seguinte forma: se eu sou eu mesma, é a minha essência. Não é a essência, por exemplo, dos meus filhos, ou da minha mãe, ou do meu pai, não. É a minha essência. Cada um tem a sua própria essência. E não tem como você pegar uma pessoa e tentar mudar ela para ela ser do jeito de outro, porque você vai estar apagando algo que Deus fez em você, sua própria essência. Então, eu sempre procurei ser eu mesma. E eu gosto de mim mesma. Uma Tá vendo? identidade definida. Bem definida. Bem definida. E sempre foi assim, Kátia? Você sempre teve essa relação com você? Já apoiei por ser desse Já- jeito. Nossa, tem E ela- alguém aqui Você no já- Tem alguém aqui no estúdio que já passou por isso. Mas você já viu alguém falando com tanta felicidade que já apoiou? Mas é porque eu sempre falo assim em casa, né? Que eu era tão arteira e eu era tão assim decidida que as pizzas que não pegaram devem ter feito falta. E, gente, é isso, tá tudo bem. Nós Eu, temos... quando conto, né? Falo assim, gente, eu apoiei muito. Apoiei muito. Assim, meu pai exagerava. Mas a minha mãe, eu nem acho. Eu falo assim, pô. Eu acho que se eu fosse mãe de mim mesma também. Eu tenho meu filho. Teria batido. Eu olho pro meu filho, eu sei que ele não foi metade. Eu falo assim, ô mãe, eu te entendo. às vezes. Não, eu falo pros meus filhos assim. Ai, Deus é tão bom pra mim que nenhum de vocês tiveram a minha personalidade forte. É ótimo, Kátia, ótimo. Sabia? Porque eu era arteira ao extremo. Eu ia pro colégio, eu batia, eu não apanhava, eu batia. Eu não queria saber se era menino ou menina. E se me chamasse de negrinha lá fora, Aí que piorava eu mesmo. apanhava. Apanhava. Batia mesmo. Quando não, já bati na minha dentro da sala de aula. Gente, Porque era a forma de eu extravasar, Era né? o jeito que você conseguia. Extravasar, chamar atenção pra mim. Isso. E a gente vai contar, a gente De vai uma começar certa essa forma. história. Então, eu digo assim que eu tive uma infância bem infância mesmo. foi uma infância Hard. mesmo, hard. Ah, vamos pra segunda pergunta do espelho, né? Eu Vamos. ia trazer. Eu gosto. Ela de gosta, trazer. pega lá. Posso? Pode. Vocês me dão licença? Porque assim, quando ela traz, eu sempre fui, né? E aí ela falou, olha, eu não apanhava, mas eu batia. Mas existe um apanhar também. Então assim, ela batia lá nessa criançada que chamava, desafiava ela. Mas vamos ver, vamos lá. O que isso me faz pensar ou lembrar? Que fase da sua vida? Essa fase aí é dos meus 7, 8 anos de idade. Você lembra dos seus 7, 8 anos de Lembro idade? de tudo. Então Se agora o você- espelho vai fazer outra pergunta. Isso. Pode Cadê? perguntar. Vai, Ju. Vai. Vai, espelho. Espelho, Espera. pode fazer sua pergunta. Ela Espera gosta que a do... air fryer tem que desligar ela. a gente tem medo de botar esse negócio pra tocar e depois não conseguir Não parar. para, ele. entendeu? Eu fico aqui, eu de repente Qualquer falo, coisa, de vez em quando aqui, ó, a gente passa ali pra mão de alguém é porque não parou mais. não deu certo. Então vamos lá. E a segunda Não é essa. pergunta. Vamos lá para a segunda pergunta. Você se lembra, Kátia, de quem era antes de ser quem é? Lembro A sim. menina Kátia. A menina Kátia, ela era arteira, determinada, sempre tive uma opinião formada. Se eu queria algo, eu ia atrás, eu desafiava. E eu digo que até hoje essa menina está dentro de mim, porque se eu quero algo, eu vou atrás. E você pode contar agora um pouquinho pra gente da história dessa menina, da história, quem sabe, desse bebê? Bom, No essa começo. menina começou um começo já trágico, né? A minha mãe, quando descobriu que estava grávida, o meu pai, que era casado, já era casado, veio de um relacionamento de uma noite, ele
incentivou ela a abortar. E ela fez tudo aquilo que ele pediu, porém ela não conseguiu abortar. Quando ela estava entrando no nono mês de gestação, eu nasci com 1,4 kg. Ela não assumiu o papel dela de mãe, nunca julguei ela por causa disso. E ela passou para frente, ela deu para um casal de sitiante. Ela era uma menina nova. Tinha 22 anos. 22 anos aquela tia. Então, quando a irmã dela mais velha, que é minha tia, que me criou depois, foi visitar, não tinha bebê. Hoje eu falo isso com muita tranquilidade, isso não dói mais, porque doeu quando eu era criança, você ouvir que tua mãe tentou te abortar, isso na criança gera muita... Adolescente, como que foi? Eu acredito que mais na faixa dos meus 11, 13 anos, entendeu? Então isso foi dolorido. Porque daí você pensa assim, se minha mãe não me quis, meu pai não me quis, que coisa louca. Quem sou né? eu? E a sua identidade, como é que fica? A gente conversou esses dias no programa, num episódio que a gente falou sobre dores emocionais. E uma das maiores dores que o ser humano sente, das maiores dores emocionais, é perder pai e mãe. Na maioria das vezes está associado ao divórcio. No seu caso, é ainda muito mais doloroso. Porque você sabia que tinha um não querer ali, desde a gestação. E aí eu vim me descobrindo com o tempo. Depois dos 15 anos, eu fui trabalhar em hospital, fui aprendendo. Depois eu me formei em enfermagem. Eu ia falar ser enfermeira, né? Mas eu tinha uma dificuldade muito grande na minha área. Qual era? Quando chegava jovem que tinha tentado abortar bebê em casa. Eu não conseguia cuidar, mexia com o meu emocional, entendeu? E aí chegou uma fase da minha vida, a minha última gestação, eu cheguei num passo que eu tinha que decidir se eu seguia com a gestação ou se eu liberava a médica para abortar, porque era uma gravidez de alto risco. E daí estávamos sentados eu, a endócrina e a ginecologista. Só que a ginecologista sabia de todo o meu histórico, porque eu já tinha falado com ela que eu tinha essa deficiência quando chegava uma jovem, que eu sabia que ela tinha tentado aborto, eu não conseguia cuidar. Eu ficava assim, eu tinha que sair de perto para mim não largar de fazer o meu papel profissional e deixar o meu emocional tomar conta. Por quê? Porque foi algo que eu passei no ventre da minha mãe. Então, isso para mim, eu fui ser curada, eu já tinha 33 anos por aí. Que daí eu conseguia lidar com isso, mas antes eu não conseguia. Olha como que é, né? Entendeu? Porque mexia comigo, mexia com as minhas entranhas, mexia com o meu emocional e era muito dolorido. Eu chorava quando eu via. Eu tinha vontade de pegar aquela mãe e falar, olha o que você fez, mas eu não podia, porque eu tinha que ser profissional. Na verdade, ali a profissional precisava acolher essa mulher, né? E curá-la fisicamente. E aí, mas assim, eu nunca me colocava no papel da mãe. Eu me colocava no papel do bebê. Do feto. Do feto. Entende? Porque você já esteve. Porque você eu já tinha estado lá. Vamos dizer assim, você era o feto na sua história. Né? Então, assim, eu sempre procurei na minha vida procurar ser melhor. Nunca julguei a minha mãe por causa disso, porque ela tem um histórico de vida bem defasado, bem triste. E eu faço o papel de mãe dela. Entende? Eu que dou conselho, nunca abandonei ela. Ela nos deu, tanto eu como a minha irmã depois, para minha tia, mas com 10 anos ela veio. Eu estava com 10 anos, eu passei 3 anos sem ver ela, morando num lugar distante. Com a sua tia? Com a minha tia, com a família dela. E quando ela veio, na minha mente, a lembrança que eu tinha dela, eu tinha visto sempre minha mãe de cabelo curto. Ela chegou de cabelo comprido. De saia. E eu não conheci ela de imediato, assim. Eu não estava em casa na hora. E quando eu cheguei, que a minha prima irmã falou assim, tem uma pessoa aí que quer falar com você. Eu olhei e falei, quem é? Não conheço. Mas quando ela abriu a boca e falou Simone, que meu nome é Kátia Simone, ela me chama de Simone, eu já estava no colo dela. Por quê? Porque a minha memória gravou a voz dela. Entendeu? Então ela tentou novamente reabilitar, nos criar, mas assim, é algo assim. Tem pessoas que não nascem para fazer aquilo. E tá tudo certo. Por quê? Porque na parte que ela era fragilizada, a irmã dela, era forte. Então ela pegou, ela tentou, mas para ela sozinha era algo que ela não conseguia. Era maior que ela. Ela não conseguia, por exemplo, assim,
Imagina eu com uma personalidade forte, determinada. Se ela dissesse assim, eu não quero que você faz isso, eu ia lá e fazia. Ela não me corrigia, entende? Então o que ia virar? Porque para pessoas determinadas, para pessoas Você precisa de um destemidas, líder você bem precisa de um posicionado. líder. É. Então, assim, se às vezes as pessoas perguntam assim, como que era seu relacionamento com a sua tia? Como que ela lhe criou? Ela me criou como filha, mas ela era uma líder, ela era uma leoa, ela teve 12 filhos e ela pegou mais 2 para criar. Se ela tivesse cedido, o que teria acontecido? Entende? Quem seria a Kátia Quem seria? agora? Entendeu? O meu tio me criou como filha, então assim, em questão de paternidade e maternidade, eu sou curada nessa área. Eu tinha essa deficiência Lá com a parte do aborto. Aonde Porque foi começou. algo que provavelmente eu sofri muito, né? Para me manter dentro do útero da útero, minha né? mãe, eu devo ter sofrido muito. Interessante isso que quando eu fui para um curso, eu falei interessante porque eu fui para saber lidar com os meus filhos adolescentes. Veio um psicólogo, um psicopedagogo de São Paulo, dar um curso sobre como você lidar com suas crianças. E eu tinha alguns medos. Medo de elevador, olha só, medo de andar em elevador. Medo A de, gente não sabe onde vai estourar. medo de passar ponte dentro de carro. Medo de você passar numa estrada de chão e ter poça d'água que o carro vai entrar. Buraco. Exatamente. Eu tinha pavor, eu tinha fobia. Isso na segunda noite do curso, ele começou a falar da minha criança. Ele falou, existe aqui uma pessoa que ela tem medo disso, disso, disso. Quando eu vi, eu estava chorando. E eu fui curada. Eu fui liberta. Porque eu ia para Cuiabá para resolver problemas do Corém, Ai, tô do toda registro de arrepiada. Corém. Quando eu chegava em Cuiabá, o Corém era no 7º andar. Eu subia Todinha de de escada escada. do 7º andar, porque eu tinha pavor E você de acha que elevador. você então entende que esse medo está relacionado com a sua experiência intrauterina? Exatamente. Porque se você for estudar, e com certeza psicólogo for buscar, tudo está ligado ao que você passa no ventre. Muitos traumas, muitos medos, principalmente do aborto. A gente já falou isso aqui quando a gente explica o projeto. Por que mulheres? Porque eu ainda trouxe a explicação que por muito tempo as pessoas falavam Exato, assim, acho que ai, vai caber o muito. bebê nasce uma folha branca. Não, Não. mentira. Hoje a gente sabe, estudos comprovam, a psicoembriologia, a própria neurociência, que as experiências dentro do útero já têm uma formação da psique humana. Então, muitas coisas que nós sentimos, que nós acreditamos e pensamos, elas são um reflexo das nossas experiências do ventre e até antes. Tem muitas acho coisas que são passadas por Transgeracionais. que você vai contar, né? Por exemplo, E na sua olha, experiência com o pai, que você tinha comportamentos de uma pessoa que você não conviveu. E mesmo assim você Exatamente. teve. Então, a importância da gente entender essa questão da gestação e que existe vida e que tem uma psique e que não é um papel em branco. Não é um papel em branco que está ali. Não é, porque a criança, quando ela nasce, eu trabalhei muito tempo em berçário, e quando o bebê nasce, o primeiro som que ele ouve é o do médico, né? Dando parabéns para a mãe, seu bebê nasceu saudável. Mas quando o bebê ouve que ele está chorando, que ele ouve a voz da mãe, ele tem um aconchego, Na hora, né? na hora, Na hora. entendeu? É natural. E O como coração, é isso? o coração da mãe do bebê, por muito tempo, Foi ele o ficou barulho que ele ritmado. ouvia, né? O ritmo que ele ouvia. Acalma ele, inclusive, essa Já teve frequência. até vocês já devem ter tido acesso a isso, de uma pessoa, de um bebê que a mãe morreu no parto, provavelmente, e ele chorava muito. E a pessoa que recebeu o coração, ele teve acesso a esse bebê, e quando ele coloca no colo, o bebê se acalma, Por conta da frequência por cardíaca. conta da frequência cardíaca. Que era daquela mãe. É sobre A a vida- parte que ó, não às se vezes, explica da isso- maternidade. Às vezes que a a Kátia- psicologia fala que a criança, ela lembra depois dos seus 5, 6 Sim. anos. Depende. Cada caso é um caso. É um caso. Eu me lembro de que, por exemplo, eu fui picada de escorpião com 3 anos de idade. Você lembra? E eu lembro. Eu tenho, assim, na minha mente, se eu fechar o olho, eu consigo me ver onde eu estava, onde o escorpião me picou. E interessante que, assim,
aquilo ali foi uma vacina para mim. Ó, Porque quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu fui picada de escorpião. Eu estava no 8º mês de gestação. E não aconteceu você nada, tinha anticorpos já. porque eu tinha anticorpos. Tinha Olha anticorpos. só. Isso que a Kátia falou do lembrar, gente, se a gente for trazer para questão de consciência, às vezes a gente não lembra assim, eu não tenho a memória. Mas a gente tem no inconsciente. E na vida, as decisões que a gente toma no inconsciente. Até decisão de compra. Sabe quando você está no mercado e você fala, eu vou comprar isso? Não é consciente que você escolhe. Você escolhe inconsciente. Então, todas essas memórias, às vezes você só não tem acesso de forma nítida. Mas elas fazem parte. ali. Elas fazem parte de você, da sua história. De uma construção de identidade. Isso que você falou, Bia, é totalmente real. A minha última gestação, como eu estava comentando, o meu filho, ele relacionou entrar dentro de carro a dor. Então, quando eu entrava, como ele nasceu com icterícia medicamentosa, ele, quando eu entrava no carro, ele sabia que ele ia ganhar agulhada. Ou ele ia tomar vacina. Então, entrava dentro de um carro, ele começava a chorar. Entende? Então, durante muito tempo, eu andava de a pé com ele. Por quê? Porque aquilo para ele era um trauma. Porque foi o início da vida foi dele. O início da vida porque dele. era o que acontecia. Entendeu? Caramba. Então, às vezes, a gente fala, mas É mais profundo. É né? mais não é só profundo. aquilo que a gente tá Por vendo. exemplo, igual eu estava falando sobre medo, as inseguranças. Eu tinha medo de dirigir. Entende? Eu já dirigi há 30 anos atrás, mas eu criei bloqueio. E hoje eu estou trabalhando tudo isso para dirigir novamente. Porque eu acho que a gente não né, pode. Você ainda não dirige assim livremente, Não, né? Para não desistir. Mas eu acho bonito esse seu movimento. Falar assim, beleza, entendo. Que é esse movimento assim, tem alguma coisa aqui. Aconteceu, mas isso não vai me limitar. Eu vou enfrentar isso. Não, eu vou encarar eu tenho que enfrentar. Entendeu? Muito bonito esse movimento. Porque se eu paro e penso assim, na minha concepção de Kátia, se eu parar, muitas pessoas vão parar também. Porque nós somos espelho para algumas pessoas. Nós somos o livro que alguém está lendo, sabe? Exato. E eu não posso ter trava. Eu tenho que ser destravada. As asas livres. As asas livres. Entendeu? Não vão cortar as asinhas. E eu acho que vale muito. Porque entre tantas conversas que nós duas já tivemos, nós já falamos sobre isso, né? Sobre essa mulher ser, de alguma forma, o centro dessas famílias, né? E a Kátia tem essa consciência, né? Que realmente ela precisa vencer algumas coisas. Porque tem pessoas se colocar à frente de algumas situações, em frente a mim, se encarar com aquilo que você tem ou não tem. São desafios, né? Exatamente. Porque tem pessoas olhando para você. Hoje, Kátia é avó, né? São quantos netos? 3. E então, assim, além dos filhos, existem netos, existe uma comunidade, porque são 4 filhos de sangue, mas a Kátia tem uma história de coração. Eu tenho muitos filhos de coração. Ela e Pedro, o esposo dela, tem esse movimento, né, dentro da comunidade deles, de acolher, né, jovens, crianças. Pessoas. Agora mesmo eu estou com uma família, que até tinha conversado com você, que acabou parando na minha mão, e se parou na minha mão é porque eu tenho que fazer algo. Não, às vezes, eu sempre falo, Ju, às vezes o que vem na minha mão não é eu que vou resolver. Mas no sentido, mas se passou por mim, eu tenho que fazer algo. Tem algo ali. Algo tem que acontecer na vida daquela pessoa. E eu não paro por causa disso. Esses dias eu trabalho com ação social, dentro da igreja e fora da igreja, e eu gosto desse trabalho porque não é uma coisa que, é porque você está na igreja hoje. Não, eu sempre fiz isso desde pequeno. Sempre gostei de ajudar o próximo. Eu nasci com isso. Você entendeu? Entendo. A gente já conversou um pouquinho, eu entendo o que eu é isso. Gosto, é natural. É natural. Eu também olho assim, às vezes a pessoa fala, sério que você vive por um projeto social? Eu não consigo imaginar vidas ignorando quem está do meu lado, ignorando as questões da comunidade que eu faço parte, das dores. Realmente e passar assim e falar, não, eu tenho um plano aqui só para mim e para minha casa. Cada um que se vira com seus problemas. É igual eu estava conversando. Ontem eu falei com uma amiga minha, eu falei, amiga, hoje está o maior comentário, essa semana toda a mídia bateu sobre Marajó. Top! Eu achei excelente, maravilhoso. Só que não é só o Marajó, não. Aqui em Sinop as pessoas precisam dar uma voltinha em alguns bairros. Porque do teu lado... É só olhar para a casa, bate na porta do lado. Entendeu?
acontecendo na tua A Juliana cara. me mandou uma mensagem bem Vamos assim compartilhar no dia, isso com né? as pessoas. A Juliana mandou bem assim, ai, amiga, é tão difícil ver, E o meu né? coração E tá dá doendo. vontade de fazer algo. Eu falei assim, Ju, sim, que bom que estão falando e fazendo algo. Mas a gente não precisa ir em Marajó para fazer algo. Vamos começar no nosso bairro. Exatamente. Começa na A sua Bia rua. trouxe exatamente Eu falo o que assim, você falou. quando o projeto Inabalavelmente, eu comecei assim. Eu comecei na minha rua, eu comecei nos vizinhos, eu comecei fazendo reunião na minha casa. A gente não precisa, às vezes, imaginar que a gente só tem que ir lá onde está em destaque. Não, esses problemas, eu te garanto que está acontecendo do seu lado. Você já passou aí na rua para olhar realmente para essas famílias? Eu tenho certeza que tem demanda. Tem demanda aqui em Sinop, no seu bairro, não precisa ir tão longe. Não. E outra coisa, nós somos a voz nesse tempo. Nós somos os porta-voz. Eu sempre costumo dizer assim, que a Bíblia fala sobre nós sermos luzeiros sobre a terra. Nós somos esse luzeiro. Porque aonde a Bia chega, algo acontece. Aonde a Ju chega, algo vai acontecer. Aonde a Kátia chega, algo tem que acontecer. Por quê? Porque chegou a luz, chegou a palavra, chegou o ânimo, chegou uma palavra. Você encontra uma pessoa que ela está lá olhando para a sua própria circunstância, sua situação, sem... Para sua história, sei lá, sem saber para sem onde ter ir. para onde ir. E você chega e fala assim, e se nós fizermos isso? Vai acontecer algo. Quando você fala assim, eu penso no nosso objetivo com o Eu Enfrentamento, que é também. contar histórias. Exatamente. Porque quantas pessoas, né, que a gente chega e a pessoa fala assim, não, mas é que no meu caso, a gente comentou sobre isso agora, né? Aconteceu isso, minha mãe, meu pai, e aí você fala, pois deixa eu te contar uma história. Você conta a sua história, e a pessoa fala, poxa, tem esperança, porque se a Kátia passou tudo isso, e mesmo assim, ela levanta e abraça essa vida e vive e faz. Eu também posso fazer alguma Com coisa. certeza. Alguma coisa. Dentro da Essa é a minha importância. realidade. Esses dias tem uma jovem que ela foi vizinha da minha filha, aqui perto ali da Facip. E ela mora em Juara, ela é casada. E o primeiro bebê dela, ela veio no médico fazer ultrassom, o bebê estava com baixo peso. Aí ela foi embora, com 15 dias voltou o bebê com baixo peso. Aí eu não tive acesso a ela naquele dia. Aí a minha filha me ligou e falou, mãe, liga para fulana, ela tá precisando de uma palavra. Eu falei, ligo sim. E daí quando eu liguei, eu falei para ela assim, amiga, você tá onde? Aí ela, oi, dona Kátia, com voz chorosa. Eu falei, eu quero te ver. Mas é porque eu fiz uma chamada de vídeo para ela e ela me atendeu por telefone. Não recebeu. Aí ela falou assim, tô abastecendo para ir para Juara, eu posso ir na sua casa? Eu falei, com certeza. E quando ela chegou, eu comecei a conversar com ela. Eu falei, há esperança. Não é porque o médico te deu um diagnóstico que você vai abraçar essa causa e ficar chorando. Pegar Não, pra minha filha, você. vamos fazer declarar diferente, que a vamos bebê vai declarar. crescer, que ela vai desenvolver bem, que ela vai ganhar peso, que a sua pressão vai entrar em equilíbrio, porque nós temos um pai. Ele não chega atrasado em lugar nenhum. E a voz mais perto do seu ouvido é da sua boca. E aí, quando foi essa semana, uma semana depois ela veio, aí ela me mandou mensagem. O bebê está desenvolvendo, está ganhando peso. Por quê? Porque ela mudou a forma de falar. Eu não falei para ela, eu não poder das anulo o que o médico te falou. Eu falei, mas eu estou aqui na tua frente para te contar uma historinha, que foi a que eu falei para a Ju, que com 31 anos, eu com 31 para 32 anos, me deu uma inflamação de garganta. Uma inflamação de garganta. Verdade, você ainda me E acrescentou aí, isso. olha só, o que mágoa e ressentimento dentro da gente gera. Somatizações. Olha Gera. onde vai. O que gente é a também já mágoa, falou o ressentimento? Porque hoje vocês estão ouvindo uma pessoa que está Curada, no curada, processo que de está cura. resolvida. Mas até aí Tem eu não processão, né? eu não estava curada. Quando eu lembrava da minha mãe, das falhas dela como mãe, não era como hoje, que eu tenho compaixão pela vida dela. Que eu tenho maturidade de entender que ela não tinha maturidade para Ela criar. nem tinha o que te dar ali, É, né? a pessoa só dá o que tem, já começa por aí, né? Exatamente. E aí, nesse tempo, eu recebo um diagnóstico de um otorrino que eu estou com câncer de linfoma. Eu com 3 filhos, uma bebê de menos de 2 anos, uma filha de 7 e um filho de 8, que 2 filhos meus são bem próximos. Bem pertinho. A minha primeira informação dentro é o quê? Vou morrer
e meus filhos vão ficar sem mãe, vai acontecer tudo de novo, como aconteceu comigo. Bem na faixa etária, né? Desde 7, 8 anos. Inevitavelmente Olha lá, você traz as coisas essa se repetindo, história, né? Aí, quando o médico me falou isso, eu falei pra ele, ele me deu 3 diagnósticos. Ou eu estava com câncer, ou eu estava com AIDS, ou eu estava com tuberculose ganglionar. Eu olhei pra ele e falei, nenhum, nem outro. Vou fazer tudo que o senhor está me pedindo, mas eu não aceito isso. Quer dizer, eu fui firme em falar isso para ele, mas dentro de mim, uma pessoa que foi no médico por causa de uma garganta inflamada, 3 nódulos assim, tudo encaroçado, tudo pelota grande, foi uma coisa muito rápida, recebe um diagnóstico desse. Mas existe Deus no meio do caminho de todas as coisas, né? E aí eu me lembro que eu falei, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não nasci para nadar e morrer na praia. Não pode. Pra ter passado. Tá errado. Passar o que você passou, que pra vocês ter viram, vitoriosa. sobreviveu a uma tentativa de aborto. Entendeu? Né? Agora sim. E quantas ações diabólicas, igual nós estávamos falando na fase de adolescência, eu ouvia vozes que diziam, se joga embaixo da carreta, toma veneno, coisas assim, sabe? Então foi uma adolescência também complicada. Complicada. Porque adolescente, ele tem problema com ele mesmo. Naturalmente. Olha, eu acho que toda vez a gente fala isso, né? Ninguém me ama, não sei pra que eu tô aqui. Quem sou eu? Quem sou eu? Por mais que eu falei lá isso... no começo que eu sempre tive uma determinada, por eu ser determinada foi que eu não fiz essas coisas, entende? Eu acho que vai contar essa individualidade nesse momento, a crise sim. de identidade porque no mesmo tempo que eu ouvia isso pra fazer, eu tinha dentro de mim, não vou não, porque eu tenho a minha irmãzinha que eu preciso cuidar dela. Que ela é 5 anos mais nova do que eu, né? Então, assim, quando nós estávamos falando de que toda dor, ela traz associações, e ela traz doenças, de fato traz. Eu sou curada porque eu decidi ser curada. Eu decidi melhorar, eu decidi perdoar e seguir. E eu imagino, falando sobre isso, que não tenha sido fácil, porque você é da saúde. Então, assim, acho que a gente pode usar uma metáfora aqui da ferida, né? Para curar a ferida, dói, é cutucado lá dentro, tem que ser limpo. Não acredito que você conhece melhor o processo bem melhor do que eu. Então, quando a gente está falando aqui no Em Frente a Mim, a gente fala muito, desde o primeiro episódio, a chamada do Em Frente a Mim é juntas para trilharmos um caminho de cura. Curar dói. É um processo doloroso, mas ele é necessário porque ele é libertador. Porque do contrário, você vai ficar carregando uma bagagem enorme de mágoa, de ressentimentos, de angústia. E essa vida trava ali, você não consegue mais seguir. Essa história faz parte de quem você é, faz parte, mas ela não pode ser o que você é. Você não pode ser definido por essa mágoa. Você não pode ser definido por esse trauma. Pelas questões que aconteceram na sua história, né? E como que foi esse processo do perdoar, do olhar para essas... Por perdoar, eu tive que olhar primeiro para dentro de mim mesmo. Em frente a mim, né? Em frente a mim, se colocou olhar para dentro de mim, porque é muito fácil a gente dizer assim, minha mãe, ela foi irresponsável, ela foi inconsequente, o meu pai também, mas eu não estava na pele deles, naquela fase, naquele tempo, como que funcionava. É a pergunta, será que eu faria diferente se eu fosse eles, né? Será que eu teria tido outra atitude? A gente sempre tem que olhar para o próximo e sentir a dor dele e ter compaixão. Quando eu comecei a olhar para minha mãe com um olhar diferente e tentar entender que é aquilo que eu falei, a pessoa só dá o que ela tem. E uma frase que eu peguei para mim mesma, até compartilhei com a Ju, é que para mim funciona assim. Não quer dizer que essa receita sirva para todo mundo, ela serviu para mim, né? Que o tempo que eu levo guardando mágoa e ressentimento, se eu transformar isso nas boas coisas, porque as pessoas têm as suas qualidades e as suas deficiências. Vamos sempre procurar olhar a qualidade. As qualidades, elas sempre são maiores do que as deficiências. Com certeza, porque Deus nos faz perfeitos. Né? Porque era onde eu ia chegar. Deus, um dia eu conversando com Deus, e eu até passei pela juízo, Deus falou para mim assim, porque eu comecei a questionar,
Por que que meu pai é assim? Por que que a minha mãe é assim? Por que O fulano é famoso assim? por que que aconteceu isso Os comigo? porquê. Por que que aconteceu isso comigo? Porque meu pai tendo capacidade, condição, eu tive que passar por algumas frustrações, eu tive que morar de... Porque na casa da minha tia, ela tinha 12 filhos, acabava que eu era para mim, na falta da minha maturidade, sempre dava a impressão que eu estava ali de favor. A sensação. Eu imaginei, Entendeu? eu ia te perguntar Ai, me isso, arrepio. se você Entendeu? tinha essa sensação. Claro que tinha. Então, se falasse alguma coisa que mexesse na minha ferida, era mais aberta. Então, assim, eu lá para os meus 13, 14 anos, eu sempre pensava assim, quando eu fizer 18 anos, eu sumo dessa casa. Entendeu? A gente sempre pensa Era isso. né? realmente o plano real, vou embora daqui. Eu vou embora daqui. E não era porque você não estava acolhida, Não, coisa não, assim, mas não era era isso, mas a era assim, eu percepção que queria você tinha. Não criar a minha pertencer, própria identidade. Não pertencer àquele lugar. Era como se eu vivesse em um ninho que não era meu. Por quê? Porque foi destruído lá no começo, né? Não foi construído. Nem foi Foi construído. começar de qualquer forma, né? E aí um dia, conversando com Deus a respeito disso, ele falou para mim assim, o que acontece é que eu não dou nada estragado. Tudo que é meu é perfeito. Agora, no meio do caminho, as pessoas pegam estradas diferentes. E tem consequências, né? E tem consequências. Mesmo que a gente volte atrás, as consequências elas não deixam de existir. Então, eu precisei me construir. Era uma situação que eu me lembro que há uns 15, 16 anos, eu desci para o Paraná para ver minha mãe, a minha tia, que era viva ainda, e eu estava na casa da minha tia, que eu ficava sempre na casa da minha tia, porque era onde eu tinha a figura familiar, né? Que a gente cria aquela figura. A minha mãe era uma mulher muito trabalhadora, de dar coisas materiais. Ela não tinha tempo para estar ali com você. Tempo de qualidade, entende? Para dar o tempo Não, dela, ela não tinha tempo de então, qualidade, então ela te dava nem para mim, coisas. nem para minha irmã. Então ela dava coisas. Imagina que eu com 15 anos, como pegar isso aqui e ter um baúzinho assim só de joia. Que Por ela quê? realmente proporcionava. Porque era o que ela dava. Era o que ela conseguia suprir. Se eu quisesse ir na loja e eu dissesse assim, desce a loja que eu quero comprar uma mala de roupa, a conta ia para ela pagava, ela supria. Mas ela não estava. Mas ela não, a pessoa quando não tem, como que vai dar? Hoje ela sente tudo isso, entendeu? Porque eu sou curada, como eu falei desde o princípio, que o Senhor me curou, né? Eu me expus a ser curada. A vida me curou. Porque eu determinei que eu ia ser curada. Você falou uma palavra aqui que pra mim é bem forte. Você falou assim, eu me expus a ser curada. Exato. E é uma exposição. É uma exposição, É porque uma se eu exposição. pegar toda essa história e eu Guardar no ficar pacotinho. guardando ela no pacote, e eu Carregando. ficar ruminando aquilo, me alimentando com Não aquilo, acontece. não vai sair uma coisa boa. Entende? Como é terapêutico esse falar. Porque É. esse falar não é um falar pra reclamar da vida. Kátia não tá aqui contando uma história assim, ai, por que aconteceu isso comigo? Não, ela está expondo, porque toda vez que a gente expõe, cura. Então, daí uma vez, você falando isso, eu me lembro que conversando com uma pessoa, dando conselho pra ela, ela falou, de onde vem essa alegria? Eu falei, minha mãe me fez, ela tava bêbada. Pronto! Tava no da alegria. Aí depois eu brinquei com ela, falei, não, essa alegria vem do Senhor. Deus saber quem eu sou em Cristo. A sua Não, identidade. não me preocupo com determinadas coisas, a vida é leve. E o que o outro às vezes vai dizer, vai Não, achar, falei vai pra pensar. Ju, eu não me preocupo com isso. Já não se preocupava menina, né? Já fazia parte de você. Eu um já pouco era isso. assim bem determinada. Se eu quisesse uma coisa, eu corria atrás, né? Eu não queria saber no que ia dar, mas mesmo que depois eu não quisesse, mas eu queria, então eu ia Sei. atrás. Vamos lá pro Vamos pro espelho. Eu ia pro Você falou espelho. uma Ele frase falou que- uma frase que me tem levou, umas a gente frases que foi a gente junto. lembra. O espelho vai perguntar O Vamos espelho, lá. ele precisa perguntar isso. Você falando isso, né, do que você queria, você corria Isso, atrás. eu falei, opa. E se você pudesse escolher essa menina Kátia lá, quem você seria? Olha, essa Quem que adolescente. você se imaginava? Aquela menina Kátia imaginava o quê da Kátia mulher? O que você achava que vinha pela frente? Na verdade, acho que eu nem pensava nisso. Era muita Tava lindo. arte. Era muita arte. Ela tava em outro Entendeu? movimento. Não pensava nessas coisas, não. Você tava... Eu vivia cada dia como ele vinha. Porque eu já sou um milagre. Já tem isso? Então já você começa tinha aqui. essa. Eu já tô viva, então. Então é tá isso tudo que certo. nesse momento. Mas eu sempre fui muito madura na questão assim, no quesito de namoro,
no quesito de relacionamento Olha que sexual. Como eu a Kátia entrei nos trouxe cedo no hospital, eu via menininhas chegar lá de 13, 14 anos com barriga, eu dizia, eu não quero isso pra mim. Quando que você começou a trabalhar de Com saúde? 15 anos. Olha que legal. Eu aprendi, depois eu fui estudar. Então, mas você começou, quando você Aprendeu começou, na você falou prática. que tinha que trabalhar com 15 anos, Já fui pro né? hospital. Então você viu muita coisa, porque o hospital é um ambiente... E aí eu até comentei com a Jo esses dias, eu falei, eu sempre desenvolvi uma tarefa no hospital, fazia a minha função de técnico de enfermagem, mas eu sempre desenvolvi a tarefa de facilitar a vida de paciente. Tipo, minha casa já foi hotel para paciente. Ela ia além desse cuidado ali dentro Da do hospital, saúde, da entendeu? saúde física, física. né? Levava Existia um para minha movimento casa de se a pessoa era de acolhimento. fora. Trabalhava no hospital, eu comprava medicamentos se a pessoa... Você Se tem o tivesse dinheiro para faltando. pagar a consulta, mas você tem dinheiro para o remédio? Não. Comprava na farmácia, ou comprava na própria farmácia do hospital. Por quê? Porque eu nasci assim, pronto, tem que fazer algo pelo próximo. Eu não posso ficar presa nas minhas dores, nas minhas emoções, E não olhar. no meu eu, e não estender o meu olhar de amor pro próximo. É isso, vem desde sempre, né? Entendeu? É uma questão, ou você nasce com isso, ou você desempenha. Ou você desenvolve, Desenvolve. ou você decide desenvolver esse olhar pro outro. Porque senão você vive ali só na sua caixinha, só no seu eu, só no seu problema. Eu já recebi muita crítica, meu esposo também, a respeito dessa área de ajudar pessoas. Do social. Porque as pessoas são muito voltadas ao seu próprio... Não todo mundo, não vamos colocar todo mundo numa pacote caixa e dizer só. que é igual. Não. Tem pessoas que olham só para o seu próprio umbigo, né? E assim, eu já restaurei jovem que se prostituía. Tirei da rua. Já. E sabe qual é o prazer melhor? É igual ano passado ela veio me visitar com uma filha de 14 anos. E dizer assim, minha filha se chama, tem o nome da sua filha, para mim não me esquecer que você me tirou de onde eu estava. Que coisa, Que lindo. que lindo. Sabe que Você realmente vê uma vida restaurada. casa, carro, essas coisas não dá o prazer de você ouvir que a pessoa restaurou a vida dela através da sua Uma vida. atitude sua, né? Porque quando eu mudei para esse bairro, a vizinhança disse que não era para me deixar essa jovem ter amizade com os meus filhos, porque ela se prostituía com qualquer um. Aí eu falei assim, e o que você fez para tirar ela desse mundo? Ah, eu tenho marido. Eu falei, mas eu também tenho, mas você não garante seu marido? Aí tem um problema inteiro. Aí você tem um problema muito sério. E daí, quando eu me ofereci para ser mãe dessa garota, ela tinha uma história de vida, sabe? E aquilo ali me condoeu de paixão. Eu fui atrás, arrumei material escolar, fui na escola, deixei meu telefone, assinei. Ela tinha 58 dias que tinha começado as aulas, ela não tinha colocado o pé no colégio, porque não tinha ninguém para dizer, vai pro colégio. Tá aqui seu uniforme, tá aqui seu material. Passados uns 4 anos, o pai dela veio me pedir perdão pela negligência dele. Entende? A mãe dela veio, que não morava aqui na época, morava em Rondônia, veio me perguntar que ajuda, se eu tinha recebido toda a ajuda que eu dei para a filha dela, da igreja. Eu falei, não, toda a ajuda que eu fiz e faço pela sua filha vem do meu suor, do meu trabalho e do trabalho do meu esposo. Ela falou, porque a gente não encontra pessoas assim. Eu falei, encontra, eu tô aqui. As pessoas não estão acostumadas a serem ajudadas. Acho que você viveu um pouquinho isso agora, né? Das pessoas se espantam quando a gente fala assim, não, mas eu quero viver disso. Eu quero Mas te como ajudar. assim? Qual que é a sua profissão? Não, eu vivo para um projeto, para ajudar as pessoas. Ajudar Mas as por quê? pessoas, As eu pessoas quero se te espantam, ajudar. elas ficam Elas acham que procurando. a gente quer algo em troca. Elas ficam procurando. Esse ano, falar com vocês, é um ano político. Eu tinha esquecido que era um ano político, porque eu não estou envolvida em política. E aí, quando a gente começou a fazer um movimento assim mais intencional, porque faz mais de 2 anos que a gente está com o projeto Inabalavelmente, com o que nós temos. Eu estou aqui, meu esposo está em casa. Com o que nós temos, entendeu? Não tem recurso público, não tem nada, é completamente voluntário. Até que eu encontro a Juliana, que se torna também uma voluntária do projeto. E aí, as pessoas começam a buscar um interesse. Falam, será mesmo que você não está fazendo as coisas? Essas meninas estão indo para onde? Mas vocês vão se candidatar? Não, não vamos. Mas vocês querem o quê? Não, a gente só quer fazer o projeto, a gente só precisa de ajuda para fazer o projeto. Para fazer ele As pessoas acontecer. estão desconfiadas, elas não conseguem acreditar que você realmente está fazendo algo pensando numa comunidade. Mas pensando no olha, próximo. eu quando olho para você, Bia, desde o dia que eu te conheci, e eu já te conhecia de um dia que eu tinha saído tomar café com a Ju, e ela me falou muito bem de você, e que antes de eu viajar ela queria me apresentar para você, né? Falei, não, eu quero conhecer a Bia. E aí eu falei que você é um tapa de luva de pelica.
para muitas mulheres que têm acesso e não fazem nada. Entende? Não é questão de chamado, é questão de ver a necessidade do próximo. Não a gente já fez um pequeno vídeo, nós duas, porque você colocar uma hashtag numa rede social, né? De sou sim. contra ou a favor. Eu sou a favor da vida, mas fez o que pela vida? Isso. É você com ou sem recurso. Fazer com algo. ou sem vontade. Eu levanto e faço o que eu tenho que fazer hoje. O que eu posso Eu fazer começo ali dentro da minha casa. Mas Eu todo começo dia. dentro da minha casa, eu começo na minha vizinha. Todo dia é uma superação. E são Se eu poucas pessoas que se eu fazem passo isso. por uma pessoa, ela tá lá, é uma coisa simples. Sábado eu fui no mercado, eu ia fazer uma galinhada para os meus filhos almoçar, pra gente almoçar. E daí eu estava com meu esposo. E daí eu falei, eu estava já do lado de que estava passando a compra. Falei, amor, pega um bombom aí. Ele sabe que eu não gosto de sonho de valsa, de nada disso, né? Aí ele pegou, olhou para mim, eu falei, passa ele. Aí ele passou. Aí a moça passou pro lado do caixa assim. Falei, é seu, que você tenha um bom dia. O caixa olhou para mim e falou assim, para mim, eu falei, é para você. Nossa, muito obrigada. Você mudou o meu dia logo de manhã. E a gente com um bombom, eu também. né, Um bombom. É. Aí eu falei, aí o cara começou a empacotar. Eu falei, amor, passa outro bombom. Aí ele já foi mais rápido em pegar, né? Já entendi o que ela tá fazendo. Aí Agora eu já liguei pro entendi, rapaz. E assim, sabe? O que é um bombom? É 1,25. Sabe o que você fez eu lembrar? Eu acho que eu já contei isso pra Ju. Lá atrás do projeto Inabalavelmente, quando eu comecei a ver pelo projeto, eu deixei de trabalhar e ter uma renda para viver pro projeto. E eu senti muita vontade de fazer uma ação, bem na época de Páscoa. Exatamente 1 ano atrás. Se você era uma das pessoas, e eu moro bem próximo de uma rua, que tem vários pontos de ter realmente muita prostituição ali, entendeu? E eu sentia muita vontade de ir até essas meninas conversar e deixar uma mensagem. Só que eu não tinha absolutamente nada. Era Páscoa. Eu queria ter, tipo, feito um chocolate. Minha irmã ainda Uma fez. cestinha, Minha irmã ainda fez um chocolate. Eu entreguei na rua toda. Mas nessa avenida não deu. E o Rafael tinha ido pra praia. Lá quando a gente começou a namorar, ele me trouxe uma sacola cheia de conchinha. Eu falei, gente, eu só tenho conchinha. De verdade, não tinha. Financeiramente, a gente tava numa fase muito complicada. Eu peguei um monte de conchinha. Escrevi uma mensagem, sabe, Dobrou. papelzinho, dentro das conchinhas nós saímos, eu e meu esposo de madrugada. Entregar. E fomos entregar. E Porque era uma forma de acessar, né? era o que eu tinha pra entregar. E eu lembro que o que me chocou foi, enquanto eu tava entregando, elas me receberam muito bem. E a receptividade da conchinha, muito né? bem, me receberam muito bem. Não teve E não nenhum tem como olhar. marca a vida das pessoas. Uma atitude sua E muda sabe a o vida que, de que me pegou? Enquanto eu estou entregando, eu olho para uma das garotas e era uma moça que trabalhou comigo quando eu tinha 16 anos, no mesmo lugar que eu. Eu cheguei em casa e eu desmontei, porque eu só conseguia pensar assim, se com 16 eu e ela estávamos no mesmo lugar, o que aconteceu na vida dela para fez hoje ela nós estarmos tá num lugar onde? diferente? Porque nós, Ela de alguma estar forma, ali. nós saímos do mesmo lugar, do mesmo ambiente. E aquele dia me marcou, porque eu não imaginei que eu ia encontrar alguém que realmente, eu fiz assim como se eu não conhecesse para deixar ela ficar à vontade, né? Você Ela lembra mesmo de se mim, manifestou. a gente trabalhou junto, eu falei, cara, é mesmo. E óbvio que eu lembrava, e aquilo ali pegou no meu coração. Porque o que eu pensei foi, poderia ter sido eu. Eu não sei o que aconteceu na vida dela, mas poderia ter sido eu a estar ali. É verdade. E quando a gente tem essa parte de olhar para o próximo e mudar de lugar com ele. Mudar de lugar. Se imaginar ali, né? Realmente se colocar ali. Se colocar no lugar. Nós temos que ter compaixão pelo próximo. Não é uma questão de... Às vezes as pessoas falam assim, mas ela teve oportunidade de mudar a vida dela. De fato, a pessoa tem a oportunidade de mudar a vida, sim. Mas quando nós nos colocamos no lugar dela e temos compaixão, às vezes a pessoa precisa de um abraço. Às vezes a pessoa precisa que você sente com ela e dê uma direção para ela. Coisa simples. Às vezes, essa pessoa... Gente, acho que já trouxe isso também, né? Ela não tinha a força suficiente para enxergar a oportunidade que Eu ia tá falar. passando na frente Às vezes dela. a oportunidade estava ali, mas ela nem Eu acho sabe que é isso, reconhecer essa entende? oportunidade. Quantas pessoas nem reconhecem a Por oportunidade? isso que eu também não aceito você dizer, Todo mundo. E eu já fui, eu tô toda arrepiada, porque eu já fui assim, lá atrás. De pensar. De falar assim, mas todo mundo tem oportunidade. E realmente, a Kátia acabou de falar,
Até pode ser que todos tenham oportunidade. Mas, cara, a minha condição naquele momento não me permitiu, olha, me emociono, não me permitiu ver aquela oportunidade. Eu não sei nem reconhecer, às vezes. Às vezes eu tava com fome. Gente, fome. A gente fala isso muito no projeto. Questão física, às vezes eu tava com fome. Como é que eu ia ver Uma oportunidade oportunidade com que tinha uma bolsa que eu poderia fazer um determinado curso. Cara, eu tô com fome. Meu cérebro não tá pensando fisiologicamente. Não pensa, com dor de cabeça, com fome, com preocupado. fome. Vivendo conflitos, vivendo situações... Uma gestação precoce, sabe? Eu não consigo aceitar também. Eu fico hoje, eu me emociono para falar disso. E a gente lida com pessoas assim todos os dias. Não só dentro de hospitais, como eu não perco oportunidade. Se teve a oportunidade, eu tô lá e eu tô fazendo diferente. Pra quem não entendeu por que ela é convidada do tema, vou cortar essas asinhas, pois não cortaram, ela não deixou. Ela e está aqui. Ela tá voando lá junto, As asas entendeu? foram crescendo, desenvolvendo, estão longas. Sabe que eu gosto muito dessas coisas porque eu falo assim, uma amiga minha veio me trazer aqui para esse momento com vocês, e nós conversando, né? Eu falei assim, eu dou graças a Deus pelo esposo que eu tenho. Por quê? Porque eu não fico assim, ai, amor, eu tenho que sair. Amor, eu tô saindo, tá? Tem umas mulheres me esperando ali pro negócio. E é isso, entendeu? Amor, às vezes eu não tenho dinheiro e eu sei de uma pessoa que tá precisando de uma cesta básica, de uma caixa de leite. Amor, transfere dinheiro pra mim. Às vezes, hoje ele já não pergunta nem mais pra quem imagino Ele já acostumou. São quantos anos de casamento? Vamos fazer 36 anos. Então já dá pra saber, né? Ele já imaginou dá que pra você vai saber, então, ele já assim, sabe o que você vai fazer. Então nós não temos esse negócio, mas será que fulano vai? É igual você encontrar um viciado, um drogado, e ele te pede dinheiro, e você fala, eu não tenho dinheiro, mas se você quiser um salgado, eu te dou. Top! Você vai estar matando a fome dele. Mas, cara, ele é viciado, certo? Eu já me deparei com uma situação dessa, eu estava em Minas com meu esposo, e um cara nos pediu dinheiro. Meu esposo falou, você pode escolher o lanche, um leite, um suco, o que você quiser. Mas ele não queria isso. Ele queria dinheiro para ir comprar crack. Quando eu me sentei naquela padaria, uma padaria bem movimentada, um café, falei, amor, me dá 5 aí. Isso tem uns 14 anos. Ele falou, pra que você quer? Eu falei, eu só quero que você me dê 5 reais, que eu tô sem dinheiro aqui, tô só com cartão. Ele me deu, eu levantei da mesa, fui lá fora onde estava o rapaz e dei o dinheiro para ele. Aí ele falou, por que você fez isso? Eu falei, porque eu estou livrando dele, como ele é viciado, no momento que há falta da droga. Não adianta eu falar para ele de Jesus, não adianta eu falar para ele mudar a história da vida dele, se eu vou embora daqui meia hora e não tem ninguém para dar um apoio para ele. Não é só o apoio de uma casa para estar, é o apoio psicológico, é o apoio de um tratamento. Olha, então, assim, que legal que você tá falando. Se você deu e ele vai usar droga, ele vai ficar na dele. Ele não vai chegar numa família e tentar assaltar. Ele não vai chegar uma criança e tentar tomar nada dela. Porque eles vão nas pessoas que são indefesas. Então, nós temos que estar com um olhar diferente para esse povo. Bem individualizado. É bem individualizado. É olhar com olhos de ver, eu falo. E porque olhar todo mundo tá olha. Falando para você em casa pensar sobre, não é apologia ao uso de drogas. O que ela tá falando da pessoa que é vítima das drogas. Realmente da pessoa que é um viciado, não é da pessoa que é um traficante, por exemplo. Porque o traficante é um bandido, vamos dizer assim, né? Ela tá falando de um viciado, porque às vezes as pessoas saem com a ideia de, como ela falou, vou falar de Jesus. Pô, a pessoa não tá consciente. Não. A pessoa tá ali fora dessa consciência. Será que isso vai surtir um efeito para ela? Será que essa pessoa não precisa de um... Porque a gente tem em casa aqui em Sinop, tem o Cartas, por exemplo. Cara, eles têm um tempo muito longo com essa pessoa lá para ela conseguir... Sim, já visitei o Cartas, é maravilhoso. E se ele sai antes da data, que é da data dele receber visita, se ele não suporta o tratamento ali, porque é deixar aquela vida, né? E muitos deles, eles não conseguem. Eles saem, se eles voltam, eles começam tudo de novo. É como se nunca tivesse nem saído, é da onde parou. Eu visitei o Cartas quando era para mulher. Eu fui lá também. Então, eu ia falar, não é para mulher? Não, hoje tinha. Hoje só tem o masculino. O masculino eu visitei na época das mulheres.
Faz uns aninhos já. Sim, que era lá no Bom Jardim. Eu fui lá. Eu ia lá várias vezes levar a palavra, conversar com aquelas mulheres, orar por elas, fazia kit de sabonete, de higiene, levar para elas. Experimenta. Se você não teve essa experiência na vida, experimenta parar para ouvir a história. São histórias. Antes de você apontar o dedo e falar, é viciado, não vale nada. Tenta faz só esse ouvir. movimento Faz de... esse movimento de ouvir a história que tem ali. Quantas pessoas, como a Kátia falou, que elas realmente querem sair e não conseguem. Gente, a gente conhece pessoas que fumam há anos e estão tentando largar o cigarro, que é a nicotina, e não conseguem. Vocês imaginam uma droga que é muito mais pesada. O café aqui, Gente, Coca-Cola. O açúcar. Quantas pessoas têm que fazer uma dieta? Uma dieta de cortar, né, minhas irmãs, por exemplo, tem problema com o glúten e o leite. Lactose. Só precisa cortar isso e não conseguem. Quem dirá uma substância química tão forte quanto é que eles utilizam. Então, assim, experimenta fazer esse movimento. Níveis neurológicos mesmo. É porque nós temos que estar sempre naquela situação que o dedo de apontar, é melhor você encolher ele e olhar para dentro o que você pode fazer para melhorar a vida daquela pessoa. O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer. É sempre assim. Porque quando é um seu, é diferente. Um filho. Né? A gente fala assim que nós somos irmãos em Cristo, mas na hora da gente estender a mão, a maioria das vezes, a gente recua. E eu sempre falo assim, se a pessoa ela tem dificuldade de doar uma caixa de leite, ela diz bem assim, eu não dou porque eu não posso. Porque eu não tenho. E às vezes ela tem, mas ela não faz sacrifício. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que dar, que isso aí é individual, é de cada um. Mas eu digo assim, se ela pensar que ela vai dar quando ela ter, ela não vai dar, porque ela já tem problema em dar. Ela nunca vai ter, se ela continuar pensando dessa forma. E tem um outro movimento que você falou agora que me fez pensar, que tem um movimento que eu penso muito sobre, que é aquele daquelas pessoas que sempre estão dando cestas, né? Mas, às vezes, aquela família, aquela pessoa, por exemplo, como a gente usou o exemplo do vício, ela precisa mais do que comida. Também. E aí, às vezes, a gente domestica aquela pessoa, aquela família receber cesta todo mês e nunca foi lá ver. A pessoa queria conversar. A pessoa precisava de um conselho, que ela precisa mais. Essa pessoa agora não precisa mais só desse alimento. Ela está precisando de um pouco mais para enxergar essas oportunidades. Às vezes ninguém ensinou ela a fazer diferente. Aí olhar para essa vida. Também tem esse movimento de você se acomodar no dar alguma coisa, mas talvez não o seu tempo. Né? E não dar o seu tempo. Você tem que dar as duas coisas. Aliás, eu digo que você tem que levar aquilo que a pessoa precisa. Aquilo que a pessoa precisa. A boa palavra, né? Que é o quê? Tempo de qualidade de você sentar e ouvir o que a pessoa, quais são as necessidades dela. Suprir aquilo que você pode e aquilo que você não pode, que você tem acesso. Se você conseguir ajudar, encaminhar. Você vai fazer. E terceiro, acompanhar ela para ela seguir um caminho. Porque você tem que mostrar sempre para a pessoa que existe um caminho para melhorar. A decisão é dela. Mas às vezes ela precisa que você mostre o caminho. E, gente, vão ter pessoas que não vão querer. E tá tudo bem. Faça a sua parte. Faça a sua parte, de coração aberto. Se você chega em um lugar e fala, olha, eu tenho isso pra você, e a pessoa olha e fala, não quero, faça a sua parte. Não deixe de fazer, não guarde mágoa. Vai lá que tem alguém precisando, tem alguém que tá esperando. É igual dizer assim, igual nós estávamos falando, que nós tivemos vários filhos dentro de casa, de adotar adolescente, meu negócio é com adolescente, e assim, a gente gosta de olhar, eu e meu esposo estava fazendo uma listagem esses dias, desses 20 que já passaram pela nossa vida, uns 2 não deram certo. Por que não deu certo? Porque não seguiu aquilo que a gente ensinou. A direção que vocês mostraram. Escolheu outra coisa. É o caminho que vocês mostraram. E aí a consequência também vem. Claro e eu cortei vínculo com eles? Não. O que acontece? Quando teve uns 2 anos atrás, um deles chegou em mim e falou assim, fulano deu certo por causa que você instruiu mais. Eu falei, não. Ele deu certo porque ele foi atrás. Ele seguiu o princípio. Você quebrou o princípio. Porque o caminho está aqui. Mas se eu pego um atalho, lá na frente, aquele atalho ele pode ser maior do que aquela estrada que eu tinha para seguir. Então é isso. Essa Kátia aqui, ela tentaram cortar as asas dela. Eu não consegui. Eu estava aqui vendo, né? Olhando, falei, gente, essa pergunta,
Agora. Hoje, porque, vamos lá, eu vou te perguntar. Espelho meu. Fale com a Kátia. E hoje, Kátia, sendo quem você é, com tudo isso, né? Com toda essa história, com toda esse essa história, esse aprendizado, realmente, esse testemunho vivo. O que você diria para a Kátia menina lá atrás, para a Kátia adolescente, naquele movimento todo que acontecia? Eu digo para a Kátia adolescente o seguinte, valeu a pena. Vale a pena. Porque conhecimento ninguém rouba de você. E vontade própria está dentro de cada um de nós. Nós sempre vamos ter escolhas a fazer. É como você falou, sempre vai ter atalho. Mas o atalho ele pode levar a um caminho que você não conhece. E seguir reto, se você tem a bússola para você seguir reto, você sabe qual é o caminho, o atalho ele vai te trazer danos. E sempre vai ser nossas escolhas. Eu não posso jogar as minhas fragilidades, porque as pessoas, em geral, nós temos esse hábito. Eu também já fui assim. Porque isso não deu certo. Porque é culpa da minha mãe. É responsabilidade do meu pai. Da minha tia. Do meu tio-avô. Sempre é o outro. Sempre é o outro. E eu não posso jogar em pessoas aquilo que é eu que tenho que superar. Exatamente. É um processo, um caminho. Se eu jogo em cima da Bia essa almofada, a mensagem que está na almofada, ela serviu para mim. Ela vai me jogar de volta porque para ela não teve nenhum sentido. Não surtiu efeito. Mas para mim ela tem. Entende? Então, assim, você nunca vai estar fazendo algo do qual você não foi chamado para fazer. Então vale a pena o processo. Vale a pena o processo. E você diria isso para sua menina? Para minha menina, para minha adolescente. Que te transformou na mulher que você é hoje. Vale a pena. E é bonito porque é realmente o que você está dizendo. A gente falou lá no começo, quando a gente estava falando sobre sua mãe, que não tinha como ela te dar o que ela não recebeu. E enquanto você estava falando, eu falei, poxa, mas a Kátia também não recebeu. Mas ela escolheu fazer diferente. É porque eu ia trazer isso. É porque existem pessoas que quando ela recebe pedras, ela quer revidar pedras. Pedras também. Mas se eu pego essas pedras, eu posso montar uma construção. Uma ponte. Eu posso construir. Entendeu? Quando eu olho para minha mãe, eu olho para ela com compaixão. Não concordo com as escolhas que ela fez, mas o que foi feito, está feito. Não tem como desfazer. Você entendeu? E eu falo para minha irmã, e eu até falei para minha irmã, porque minha irmã tinha muita deficiência de perdoar. E eu precisei chegar para ela e dizer assim, olha, você chegou com 2 anos de idade, você foi tratada na casa como nenê, eu cheguei na casa com 7 anos, eu fui tratada como uma soma para ajudar. Então, assim, ia buscar lenha na serraria, colocava a trouxa na cabeça, ia buscar lenha na serraria, a gente criava porco, ia buscar lavagem na vizinhança para os porcos, a gente tinha uma vaca leiteira, ia lá às 5 horas da manhã ver tirar leite, então, entendeu? Com 11 anos de idade, eu cuidava de uma casa de 13 pessoas. E estudava. E nunca deixei de fazer arte, nunca deixei de brincar. Não, é como você vê. Então, eu vejo tudo isso. E sabe como que eu consigo ver? Eu consigo ver, assim, minha tia e o meu tio que me criaram como filha, com muita gratidão. Porque eu penso assim, no Nordeste, e eu falo isso para minha irmã, falei isso para ela. Você com 2 anos, eu com 7 anos, na casa de um, na casa de outro. Que final a gente ia ter? Ou ia sofrer algum tipo de abuso, ou eu ia virar mãe, a gente não sabe. Mas poderia, a chance Mas era poderia, grande, mais aonde, pelo ali histórico na região, das pessoas que ficaram lá, eu tenho convicção que não ia dar coisa boa, certo? Então eu pego tudo isso que eu vivi e vejo assim com gratidão. Pela minha tia ter recebido a carta, ter ido lá e ter nos trazido e nos dado algo que se chama educação e respeito. Isso ninguém pode roubar de você. Entende? E pra gente encerrar, você já trouxe muito do que é o momento final. Eu queria que você olhasse nessa câmera, como se ela fosse esse espelho que estava falando com você. Aham. Você vai deixar uma mensagem ainda de inspiração, pensando em toda essa história, pra Kátia, que você ainda vai ser. Porque ainda tem uma vida. Tem.
E também, além de pensar em você, na própria Kátia, as Kátias que estão nos ouvindo. Todas essas mulheres que estão aqui com a gente nesse encontro. Porque não estamos só nós estamos aqui em comunidade. Para que elas também se inspirem. Quem sabe elas passaram algo similar, alguma situação, elas se identificaram, se conectaram com a sua história e estão precisando dessa mensagem para se inspirar, para continuar, então. para olhar para esse futuro que ainda está. O que eu vou dizer para vocês? Eu tô com 56, vou fazer 56 anos. Bem vividos pelo pouco que vocês ouviram. Eu digo que vale a pena você tentar. Nunca é tarde. Se você tem vontade de estudar, se você tem vontade de fazer algum curso, para ser bom para você mesmo, se você tem crise de ansiedade, se você tem depressão, você precisa sair dessa situação. E, primeiramente, claro que a gente tem que procurar um médico, tem que tomar um medicamento, mas, primeiramente, você tem que se achar dentro de você. Eu me achei. Quando eu me vi doente, eu vi que eu não ia morrer na praia, como eu falei no princípio ali, que eu não nadei para morrer na praia. Eu vou continuar lutando pelo aquilo que eu acho que vale a pena, que são meus ideais, meus objetivos. A gente está sempre aí exposto a ajudar o próximo. Eu procurei não olhar só para minhas dores, para as minhas emoções, para os meus sentimentos, os meus dodói. E lá fora sempre tem aquilo. Se a minha história foi triste, a sua pode estar sendo até pior. Mas o que você vai fazer com ela é que vai fazer você contar uma história de final feliz. Então eu não tive a história da minha mãe, eu procurei ter uma história de relacionamento, de casamento. Como as meninas perguntaram aqui, eu vou fazer 36 anos de casado. Sempre foi um mar de rosas? Claro que não. Se alguém disser pra mim que é casado e não briga, eu digo, tá mentindo. Tá errado. Não casou. Tá errado. Não é um casamento. É casada tem consigo coisa mesma. Mas assim, vale a pena. Família é um projeto de Deus. Nós, como mulheres, nós somos auxiliadoras dos nossos esposos. Nós somos auxiliadoras dos nossos filhos. Nós estamos aqui para ensinar eles que o mundo lá fora está dizendo que tudo é perdido. Mas nós estamos aqui para ensinar que vale a pena lutar pelo que é certo. Para sermos Aê! guias. Que coisa linda, Kátia. Obrigada demais pela Obrigada, tua presença. Kátia, por compartilhar um pouco. Porque É um se nós pouco, tivéssemos tempo, é um se nós recorte. tivéssemos tempo, com certeza essa conversa duraria muito e com certeza continuaria inspirando a todos nós. Mas chegamos ao fim de mais um Em frente a mim. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque toda sexta-feira nós estaremos aqui de novo te esperando para esse encontro, para compartilhar histórias, isso que a Kátia falou. O que você vai fazer com essa história? A história que é sua, que não tem como desfazer. Ela é sua, ela te pertence, é escolha sua. Que você escolha compartilhar e inspirar outras pessoas a partir da sua história. Se tornar realmente um testemunho vivo. Uma mulher inspirando inabalável. Uma mulher inabalável. Então, até a próxima sexta-feira. Obrigada. Beijo. Tchau.